Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício e hoje nós vamos analisar duas obras de arte relativas à independência do Brasil. O autor da obra A Proclamação da Independência é o francês François-René Moreau. Ela foi concluída em 1844. O personagem principal é Dom Pedro I, que está montado a cavalo, e Dom Pedro está usando trajes militares, levantando seu chapéu para saudar a multidão, mas ele mantém a espada na bainha. Em primeiro plano, vemos populares de várias classes sociais, com destaque para dois homens calvos, que usam trajes com as cores da bandeira do Brasil. À direita da tela, vemos uma mulher segurando um bebê no colo. É uma imagem que relembra a Virgem Maria com o menino Jesus, simbolizando o teor cristão da cena. Vemos também algumas crianças correndo à frente, anunciando as boas novas. E, no geral, toda a população está apoiando o Dom Pedro I. Ao fundo, vemos militares montados a cavalo, imitando o mesmo gesto de Dom Pedro I. Com isso, finalizamos a interpretação desta obra. E antes de iniciar a interpretação da próxima tela, eu quero agradecer antecipadamente ao meu caro aluno João Victor Baldo pela parceria e pela edição. Valeu, João, agradeço de coração. O quadro Independência ou Morte, também chamado de Grito do Ipiranga, é considerado a representação mais consagrada e difundida do momento da independência do Brasil, sendo o gesto oficial da fundação do Brasil. Seu nome vem da exclamação de Dom Pedro ao proclamar a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. O autor da obra é Pedro Américo, e ela foi realizada em 1888. Encontra-se atualmente no Museu do Ipiranga, em São Paulo. A figura central é Dom Pedro I, que está uniformizado e erguendo a sua espada para o alto, gerando uma imagem de herói militar. Os personagens no primeiro plano são soldados saudando o imperador, e à esquerda vemos um agricultor, numa posição bastante periférica, apenas observando a cena. Ao fundo existem mais militares, formando a comitiva de Dom Pedro I, e todos estão saudando a ação. Importante dizer que as inspirações de Pedro Américo vieram das telas de Meissonier. Pedro Américo se inspirou na Batalha de Solferino e também na Batalha de Friedland. Ambas relatam as campanhas militares de Napoleão III. No entanto, do ponto de vista histórico, o quadro apresenta algumas imprecisões. A comitiva do príncipe regente Dom Pedro não era tão grande como mostrada no quadro. Dom Pedro e sua comitiva não estavam vestidos com uniformes de gala. É possível que os dragões da independência usam uniforme inspirado na invenção de Pedro Américo. Dom Pedro não proclamou a independência em cima de um cavalo. As viagens eram feitas em cima de mula, um animal muito mais usado para longas viagens. Além do mais, a serra exigia tração por mula. Não há comprovações de que a Casa do Grito existia na época. Seu primeiro registro é de 1884, 62 anos depois da independência. A região era uma ribanceira isolada, sem praticamente nada. O Grito da Independência não ocorreu às margens do riacho do Ipiranga. Dom Pedro estaria em cima de uma colina com uma crise de diarreia. Naquele momento, Dom Pedro estaria indisposto, com dores intestinais,
tornando impossível a posição sadia e eloquente do seu personagem. A verdade é que Pedro Américo criou uma imagem tão poderosa que se sobressai a visão dos historiadores sobre o evento. E sem dúvida, a tela Independência ou Morte é um dos grandes clássicos que formam nosso imaginário sobre a história do Brasil